Amigo, escuta a voz de amor, ouve a chamada do Senhor. Oh, deixa o mundo enganador e vem agora o Salvador. Se queres ter a salvação, entrega a Cristo o coração. Vem sem demorar, eis o Senhor a te chamar. Foi Ele quem por ti morreu, por teus pecados padeceu, e agora pelo seu poder purificado confia já no Salvador, pois no seu sangue remidor, purificado tu serás, e gozo, paz e luz terás. Então, boa noite a todos. Obrigado a todos que se conectaram esta noite para ouvir mais uma mensagem do Evangelho. E nós esperamos que Deus abençoe a sua palavra e que os ouvintes sejam ajudados nesta noite com a palavra de Deus e com a bendita salvação de Deus. Convido para uma oração antes de nós abrirmos a Bíblia Sagrada. Nosso bendito Deus e nosso Pai, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nós buscamos a Tua direção e a Tua ajuda antes de abrirmos o Teu santo livro, para que o Teu Espírito possa servir-se da Tua palavra, a fim de trazer a cada ouvinte esta noite o conhecimento desta tão grande salvação. Tu sabes e conheces todos quantos estão conectados nesse momento. Tu sabes e conheces seus pensamentos, suas intenções, e pedimos ao nosso Pai que, através do Teu Santo Evangelho esta noite, seus corações sejam alcançados, suas consciências sejam despertadas, para compreender a necessidade que têm desta tão grande salvação, e que tenham olhos para a cruz de Cristo esta noite, encontrando naquele sacrifício plena suficiência para o perdão dos seus pecados, para a salvação das suas almas. Pedimos a tua ajuda desta forma, e contando com a tua santa presença, nós entregamos esta reunião nas tuas boas mãos, dando-te graças, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu convido para nós lermos alguns versículos na palavra de Deus, começando no livro do profeta Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55, nós vamos ler o primeiro versículo. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. Vamos repetir só esta primeira frase no versículo. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. Agora vamos para o livro dos Provérbios, capítulo 25. Provérbios, capítulo 25, e vamos ler também versículo 25. Como água fria para uma alma cansada, assim são as boas novas de terra remota. Como água fria para uma alma cansada,
Assim são as boas novas de terra remota. Agora vamos para o Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, e vamos ler versículo 13. Temos aqui nesse capítulo a história do encontro do Senhor Jesus com uma mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Capítulo 4 de João, versículo 13. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte d'água, a jorrar para a vida eterna. Agora, no mesmo livro, ainda, Evangelho de João, capítulo 19. Capítulo 19. Versículo 33. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Agora vamos voltar até o capítulo 7, ainda no mesmo livro. João, capítulo 7. E vamos ler versículo 37. João, capítulo 7, versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, é só esses versículos que eu gostaria de ler. Então, é fácil de perceber o que está na minha mente esta noite. Nós lemos aqui várias referências na Bíblia sobre a palavra água. E eu quero chamar a atenção de cada ouvinte esta noite para essas referências bíblicas sobre a água que nós encontramos na palavra de Deus como uma figura da salvação. No dia 1º de setembro, se o Senhor permitir, eu quero ler outras referências sobre a água na Bíblia, mas desta vez em contraste com a salvação. Mas esta noite nós vamos pensar na água como uma figura da salvação de Deus. E vamos ver o que Deus tem para nos dizer essa noite, através destas figuras sobre as quais nós já lemos. Então, eu quero pensar em Isaías capítulo 55, na figura da salvação como uma provisão de Deus, a provisão de Deus para a maior necessidade do homem. Através de Provérbios capítulo 25, eu quero pensar na salvação, nesta figura de água, como o efeito da salvação de Deus na alma do pecador. Em João capítulo 4, nós vamos ver naquela figura a qualidade da salvação. A qualidade da salvação através daquela figura da água, a água viva. E quando nós pensarmos em João capítulo 19, nós vamos pensar no custo da salvação. O grande custo da salvação da alma. E por fim, através de João capítulo 7, nós vamos pensar nas palavras do Senhor Jesus Cristo, apresentando-se como água da vida novamente, e nós vamos pensar ali na fonte da salvação. Então eu convido você a prestar atenção
e acompanhar esta primeira parte da reunião, e vamos pensar nesse assunto tão importante do Evangelho, a salvação da alma, apresentado nas Escrituras na figura de águas. Então, ali em Isaías, capítulo 55, o Espírito Santo de Deus, ele coloca diante de nós um manancial de águas. E isto é muito interessante, porque nós podemos pensar, através dessa figura, sobre a provisão que Deus tem feito de uma água espiritual, a salvação da alma, que o homem precisa, que o mundo precisa. Nós sabemos, através da ciência, do estudo da fisiologia, que os nossos corpos são constituídos 60% de água. E nós sabemos também a importância da água, a importância para a nossa sobrevivência. Não é possível sobreviver sem água. Ela é necessária para o funcionamento do nosso corpo, para hidratar, para lubrificar, para regular a temperatura, dentre tantos outros benefícios fisiológicos. A água, ela é vital, de vital importância, e ela é absolutamente necessária para que nós possamos viver. E é interessante que nós notamos naqueles que estudam outros planetas e buscam evidências de vida em outros planetas. A grande preocupação de tais cientistas é de encontrar evidências de água nesses planetas. Porque, havendo evidências de água, há também a possibilidade de vida. Então, assim, nós vemos como a água é de vital importância, como ela é absolutamente necessária para a nossa sobrevivência. Meu prezado amigo, é muito interessante nós pensarmos na salvação da alma desta forma, como de vital importância, como algo vital para a nossa alma. Sem a salvação da alma, estamos condenados à morte eterna, a uma eternidade de juízo, uma eternidade longe de Deus, uma eternidade nas profundezas do inferno. A salvação da alma, ela é tão vital para o nosso futuro eterno, quanto é vital a água para os nossos corpos aqui nesta terra. Então, nós lemos aqui em Isaías, capítulo 55, o profeta apresentando-nos uma provisão de águas. Um manancial de águas nos é apresentado. E nós temos aqui no início desse versículo, essas palavras em forma de convite. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, vinde às águas. O convite estende-se a todos. O convite estende-se a todos que sentem a necessidade. Vinde, diz o profeta, porque há águas, há um manancial de águas para suprir a sede, a necessidade de todos quantos precisarem. Então, assim é a salvação de Deus. O evangelho da graça de Deus fala-nos de uma salvação que Deus preparou. Uma salvação perfeita, eterna e, mais do que isto, uma salvação abundante. Uma salvação que pode atender a toda necessidade do ser humano. Uma salvação que pode atender a todo o mundo, a cada pessoa do mundo. Por isso, o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Então, todos precisam desta salvação. Mas graças a Deus que todos podem ter essa salvação. E a Bíblia diz que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento
da verdade. Então, as palavras aqui é: vinde às águas. E as palavras para você esta noite, com relação à salvação de Deus, é exatamente nos mesmos termos: vinde, porque há salvação, há perdão para o pecador. O Evangelho traz ao nosso conhecimento as boas novas de salvação. O Evangelho traz ao mundo uma oferta de bênção eterna, de perdão, de purificação, através das águas da salvação. A salvação que Deus tem preparado através do seu Filho lá sobre a cruz do Calvário. Então, queremos dizer a você, prezado amigo, que há uma provisão farta, rica, adequada, perfeita e ao seu alcance, ao alcance de qualquer pessoa que queira ser salvo. Mas deixe-me lembrar, meu prezado amigo, esta oferta é oferecida a você e você tem que considerar o seguinte, que você precisa dessa salvação. Sem ela, não há futuro eterno para você. Sem esta salvação, não há bênção eterna. Sem esta salvação, o que lhe está reservado é um futuro nas trevas exteriores, perdido para sempre. É de vital importância que você seja salvo. Tanto quanto é vital que você beba água para a manutenção do seu corpo, para a manutenção da sua vida. É de vital importância que você sirva-se da salvação de Deus, que você seja salvo, para não entrar na condenação eterna, para você ter um futuro eterno, um futuro de bênção espiritual. Mas há uma provisão abundante, uma provisão feita por Deus. E para você estende-se, mais uma vez, o convite esta noite: vinde às águas. Vinde a um manancial de águas, uma provisão divina, rica e eterna. Mas em Provérbios capítulo 25, nós temos ali uma outra referência interessante à água, e eu quero apresentá-la como mais uma das lindas figuras da Bíblia, da salvação. Nós lemos ali essas palavras tão interessantes, como água fria para a alma cansada. Assim são as boas novas de terra remota. Na figura nós temos alguém com a alma cansada, sedenta. E esta pessoa, na figura do versículo, ela recebe notícias de uma terra remota. E tais notícias são para ela como água fria. E nós somos levados a pensar no efeito da salvação para um pecador. O que acontece quando um pecador vem às águas? Serve-se do manancial divino da salvação. O que acontece? Refrigério na sua alma. Como água fria para a alma cansada, tais são as boas novas de terra remota. Meu prezado amigo, esta palavra boas novas é a expressão bíblica que é traduzida como evangelho. Esta palavra boas novas fala-nos das notícias que Deus tem revelado na sua palavra de uma tão grande salvação. E conforme nós lemos aqui em Provérbios capítulo 25, essas boas novas vêm também de uma terra remota, pois elas vêm do céu, elas vêm direto da presença de Deus, elas saem do trono de Deus,
do coração de Deus, daquele ambiente celestial, daquele ambiente de glória, aonde Deus habita. De lá vem até nós boas novas de salvação. Que maravilha pensar que esta notícia, a notícia do Evangelho, ela não vem da mente humana, ela não vem de concílios religiosos humanos, ela não vem de faculdades de teologia. Não, não. Estas boas novas de salvação nasceu no coração de Deus. É plano, é projeto divino salvar cada pecador dos seus pecados, oferecer perdão, salvação, uma salvação eterna. E essas boas novas vêm de Deus. Uma terra remota que está muito longe de nós, mas ao mesmo tempo está tão próximo através do Evangelho, como água fria para a alma cansada. Tais são as boas novas de terra remota. Será que há entre nós alguém que nos escuta esta noite, que sente-se assim, com a alma cansada e sedenta? E você tem provado das águas desse mundo, as águas do pecado desse mundo, e não tem encontrado satisfação. Você está cansado, sedento. Ah, meu prezado amigo, deixe-me dizer-lhe, dos céus vem a notícia, do trono de Deus vem a notícia do amor de Deus, uma salvação que Deus tem preparado para você. Vinde às águas, e você vai sentir os efeitos desta água, como água fria, fresca, para a alma cansada. Tais são as boas novas de terra remota. Mas eu quero falar também sobre a qualidade desta água. Não apenas a provisão divina, não apenas o efeito da salvação na alma do pecador, mas também a qualidade desta salvação. E nós lemos ali em João capítulo 4, o Senhor Jesus Cristo falando com uma mulher, junto ao poço de Jacó. Estava também atrás de água. Ela encontra-se com o Salvador. Você pode tirar tempo depois para ler a história e você vai ver nesta mulher, uma mulher profundamente sedenta na sua vida, profundamente insatisfeita, uma mulher deprimida, uma mulher que perdeu as esperanças de viver neste mundo. E nós a encontramos aqui, conversando com o Senhor Jesus Cristo. Que bendito dia foi aquele dia na vida daquela mulher. O Senhor Jesus Cristo aproxima-se dela. O Senhor Jesus Cristo começa a falar da sua sede espiritual. Ele toca no seu problema, na sua sede. Ele diz para ela: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. E ele apresenta àquela mulher uma água de qualidade infinitamente superior às águas desse mundo. Uma água que ela nunca havia provado. Uma água que podia satisfazer a sua necessidade, a sua sede, de forma permanente. Ela nunca mais precisaria servir-se das águas deste mundo para satisfazer a sua sede espiritual. Havia uma água, a água da vida. E disse o Senhor Jesus: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede.
porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Oh, que qualidade de água incomparável com qualquer água que esse mundo possa oferecer. Seja na vida cotidiana, seja nos prazeres que o mundo oferece, seja na religião do mundo, seja como for, não há água igual à água que o Senhor Jesus Cristo pode dar. Ou seja, não há salvação como a salvação que ele provê para o pecador. Então, a qualidade desta água foi enfatizada pelo Senhor Jesus para aquela mulher. Bebendo daquela água, ela continuaria a ter sede, a água do poço de Jacó, a água do poço que falava de todas aquelas tradições judaicas. E aquela mulher podia continuar na busca de uma água para cessar a sua sede espiritual e nunca ia encontrar. Seria uma busca constante. Mas ele tinha uma água que ia acabar com a sua sede de forma permanente, de forma perfeita. Aquele que beber da água que eu lhe der. A água que eu lhe der. Meu prezado amigo, aonde você está buscando água para a sua sede espiritual? Já se dirigiu a Cristo, a fonte das águas vivas, o verdadeiro Salvador? Já se dirigiu a Cristo para encontrar nele perdão para a sua alma, purificação para os seus pecados, uma eterna salvação, uma paz permanente, o refrigério que a sua alma precisa de forma definitiva, para que você não precise mais depender das águas insuficientes e ineficazes deste mundo. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca, disse o Senhor Jesus, nunca terá sede. Então, a qualidade da água. Mas eu quero chamar a sua atenção também para o custo da água. O custo da água da salvação. E nós lemos ali em João capítulo 19, nós lemos ali a história da crucificação do Senhor Jesus, sua morte, seu sacrifício ali no Calvário. E aonde nós lemos, nós encontramos o Senhor Jesus já morto. Já morto. Já havia cumprido o plano divino de salvação. Já havia se oferecido em sacrifício pelo pecado do mundo. Já havia derramado o seu precioso sangue para expiação do pecado. Ele já havia dado aquele brado de vitória. Está consumado. A obra pronta. Mas nós lemos ainda que um dos soldados lhe furou o lado com uma lança. E nós lemos que ao ser traspassado por aquela lança, saiu, nós lemos, sangue e água. Quero chamar a sua atenção para esse detalhe. Tenho dito outras noites, nenhum detalhe na Bíblia, colocado na palavra de Deus pelo Espírito Santo, nenhum detalhe está aí sem um significado profundo, precioso para o nosso ensino. Sangue e água. Qual era a origem daquela água? Muito provavelmente, ao ser traspassado o seu lado com aquela lança, foi traspassado o seu santo coração. E nós, talvez nem todos saibam, mas
Os que pesquisam um pouco sabem que no nosso coração existe o chamado pericárdio, que contém água. Água. E, segundo especialistas, esta água aumenta o seu volume quando a pessoa é submetida a um grande estresse ou a um grande trauma. E quando nós vimos o Salvador sendo traspassado naquela cruz, e aquela água escorrendo a ponto de ser vista, isto indica-nos o tamanho do estresse, do trauma, do sofrimento a que o Salvador foi submetido ali na cruz do Calvário. Ah, meu prezado amigo, mais uma vez, queremos chamar a sua atenção para a morte do Senhor Jesus Cristo, para os seus sofrimentos ali na cruz, o quanto ele sofreu, para que o pecador pudesse ser salvo. Seu sofrimento foi tão intenso, foi tão grande, foi tão indescritível, tão imensurável, porque ele estava sofrendo pelos nossos pecados. Porque ali na cruz ele estava sofrendo da mão de Deus o juízo que o nosso pecado merece. Porque ali na cruz Deus estava julgando em toda severidade o pecado do pecador. Tamanho foi o seu sofrimento, tamanho foi a sua angústia, tamanha a sua agonia naquela cruz. E nós vimos isto traduzido desta forma. Quando o seu coração foi traspassado, aquele volume de água acumulado no seu coração, por causa de tamanho sofrimento, jorrou de forma tão visível. Ou se você pudesse compreender a gravidade do pecado e como Deus tinha que ser severo para julgar os nossos pecados, e julgou na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas não apenas isto. Eu quero chamar a sua atenção para um detalhe na palavra de Deus. Nós lemos em Êxodo capítulo 17, da rocha ferida lá no deserto, de onde saiu água. Uma figura do Senhor Jesus Cristo. Uma figura lá no Velho Testamento que já falava da morte de Cristo, da rocha que seria ferida sobre a cruz do Calvário e da qual brotariam águas, as águas da salvação para pecadores como nós. E nós lemos as palavras do salmista no Salmo capítulo 105. Nós lemos: abriu a penha e dela brotaram águas que correram pelos lugares secos, como um rio. Abriu a penha, a rocha, e dela brotaram águas que correram pelos lugares secos, como um rio. E aquela lança traspassando o lado e o coração do Salvador. E aquela água vertendo, ela traduz-nos essas palavras que nós temos no livro de Deus, já no Velho Testamento, da rocha que seria ferida sobre a cruz, para dela brotar águas, as águas da salvação. E esse manancial de águas de que lemos em Isaías capítulo 55, esta provisão divina, cujo efeito traz refrigério ao coração do pecador, conforme Provérbios capítulo 25. Esta salvação de qualidade indiscutível e suprema, de que lemos em João capítulo 4. Estas águas estão disponíveis através da morte do Senhor Jesus Cristo. Custou um preço elevadíssimo. A vida santa do Santo Filho de Deus. Seus sofrimentos sobre a cruz, sofrimentos que não podemos descrever,
sofrimentos que não podemos compreender. Domingo após domingo, no primeiro dia da semana, observando os emblemas na mesa, nós meditamos nos sofrimentos do Salvador. É sempre novo. É sempre insondável, é sempre incompreensível. Não podemos compreender o tamanho do preço pago sobre a cruz para a salvação das nossas almas. E eu devo terminar, porque já estou tomando o tempo do meu amado irmão que vai falar depois. João capítulo 7. Senhor Jesus Cristo ergue-se entre o povo da nação de Israel no último dia de uma grande festa, a festa dos tabernáculos. Uma festa religiosa, uma festa espiritual. Mas o Senhor Jesus sabia, ao erguer-se naquele último dia de festejos, o Senhor Jesus sabia, esta festa, toda esta cerimônia religiosa não pode satisfazer a alma dessas pessoas. E depois daqueles dias de celebração espiritual, ele ergue-se e ele diz: se alguém tem sede, porque ele sabia que havia ali sedentos, que aquela religião não podia satisfazer. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. A fonte da salvação. Ele apresenta-se como a fonte da salvação. Não havia outro meio, nem na religião, de forma nenhuma, não havia outro meio de saciar a sede espiritual do pecador, a não ser por Cristo. Aquele que morreu sobre a cruz. Meu prezado amigo, você precisa dele. Por isso nós dizemos, crê no Senhor Jesus e será salvo. Por isso citamos sempre este versículo da palavra de Deus em cada pregação do Evangelho. Crê no Senhor Jesus Cristo. Ele diz, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Ele falou isto, falando daqueles que iam receber uma água, aqueles que crescem nele. Aqueles que crescem nele. E você pode hoje receber esta salvação, as águas da salvação, as águas da vida, crendo no Senhor Jesus Cristo. Que seja essa a sua experiência ainda esta noite.